No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertais, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Big Bang, a teoria. Nós vamos falar um pouco sobre invasões holandesas, a história geral, União Ibérica, e história do Brasil, invasões holandesas. Mas só que eles se completam, então é necessário que a gente entenda os dois. E nesse momento a aula vai ser em conjunto. A aula acaba sendo, o assunto acaba sendo um assunto pertinente aos dois lados. Nós temos a União Ibérica na Europa, que vai levar as invasões holandesas no Brasil, certo? Ok, professor, como é que aconteceu essa União Ibérica? A primeira coisa que vocês têm que entender é que a Europa, ela é subdividida em penínsulas. Você tem um continente e você tem braços que saem para o mar. Esses braços que saem para o mar é o que o professor de geografia chama de península. Quando vocês estudam península, normalmente o professor também ensina ilha. O que é ilha? Ilha é uma massa de terra cercada de água por todos os lados. A península não. A península é uma massa de terra grudada ao continente. Isso quer dizer que a Europa tem os braços, né, essas saídas para o mar, chamadas de península. Existem 3 penínsulas famosas na Europa. A Península Balcânica, que é onde ficam os Balcãs, que originalmente era a Grécia. Por isso que ela também é chamada de Península Grega. Nós temos a Península Itálica, aquela que parece uma bota, né, onde está a Itália. E nós temos a Península Ibérica, que é onde está Portugal e Espanha. Então, na formação dos reinos de Portugal e de Espanha, né, na Península Ibérica, não ocorreu a junção desses dois reinos. Ocorreu a junção de vários reinos, Castela, Aragão, eles se juntaram, criaram a Espanha. E o povo da cidade de Cali, onde havia um porto, criou um outro reino, o Porto de Cali, Portugal. Então nós temos 2 reinos, e se nós temos 2 reinos, nós temos 2 reis, 2 governos, 2 estados nacionais modernos, nós temos 2 moedas, nós temos 2 exércitos, correto? Então são 2 países diferentes. Naquela época, os casamentos eram acertados entre reis, rainhas, príncipes, nobres, né? Um pobre não casava com ninguém da elite. A elite casava entre elas, ok? Tudo bem. E aí o rei de Portugal, o rei João, ele era casado com a princesa espanhola e eles não conseguiam ter filhos. Toda vez que ela engravidava, ela perdia o filho prematuramente, ou a criança nascia morta, ou ela abortava, ou a criança não vingava, até que nasceu Dom Sebastião. Então Dom Sebastião foi um mimo, foi um cuidado muito grande com Dom Sebastião, porque Dom Sebastião ele era muito frágil, muito doente, o risco de Dom Sebastião morrer era muito grande, então houve todo um cuidado com Dom Sebastião. Só que o rei morre, Dom João. Dom João já tinha uma idade avançada, ele morre, e como Dom Sebastião não tem idade para governar, quem assume o trono vai ser o tio dele. Né? Dom Sebastião tinha um tio, irmão do Dom João, que era arcebispo da Igreja Católica. Isso quer dizer que ele não era casado, não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha herdeiros, mas ele assume o trono enquanto o sobrinho alcança a maior idade. Uma vez que um arcebispo da Igreja Católica assume o trono, desculpe, tá? Pigar. Uma vez que um arcebispo da Igreja Católica assume o trono, consequentemente, nós vamos ter um ar religioso nesse governo, né? A igreja é que praticamente manda em Portugal. E criou em torno de Dom Sebastião a ideia dele ter sido o escolhido. O escolhido era uma teoria que a Igreja Católica tinha há muitos anos, né? Centenas de anos, de que Deus
enviaria um escolhido para acabar com todas as religiões, né? E sobrepor a Igreja Católica sobre todos os povos. E aí acreditava-se que Dom Sebastião era justamente o escolhido. E ele foi criado nessa áurea de religiosidade, nessa áurea de igreja, nessa áurea dele ser o escolhido. E como escolhido, ele teve uma ideia. Ele cresceu, ele ficou forte, ele ficou bonito, ele foi coroado rei, né? Ele era muito bonito, então as princesas da Europa eram apaixonadas por ele. Ele era um mestre na arte da esgrima, ele praticava o esporte mais perigoso do mundo, a falcoaria, a caça com falcão, né? E ele foi muito bem treinado e teve uma ideia. Ele resolveu, já que ele era o escolhido, libertar Jerusalém do domínio dos muçulmanos. O que é que ele ia fazer? Ele, à frente das tropas, iria invadir a África rumo a Jerusalém. As cruzadas do século X iam por Constantinopla. Ele não, ele queria enfrentar de cara os muçulmanos. E para isso ele invadiria Marrocos. Depois ele tomaria Tunísia, ele invadiria o Egito para finalmente chegar em Jerusalém. O problema todo é que assim que ele invadiu Marrocos, em uma batalha chamada Batalha de Alcácer Quibir, ele foi vencido pelos muçulmanos. As tropas foram derrotadas, Dom Sebastião foi assassinado em 1578 e nunca encontraram o corpo dele. Os sobreviventes retornaram para Portugal. Cadê Dom Sebastião? Cadê Dom Sebastião? Ninguém sabia de Dom Sebastião. Retornaram ao Alcácer Quibir para procurar o corpo de Dom Sebastião, mas o corpo havia desaparecido. Centenas de corpos de pessoas mortas, não tinha como identificar qual deles era Dom Sebastião. E aí criou-se um mito. Esse mito, criado no século XVI, perdurou no mundo até o século XX. Era o mito do sebastianismo. A ideia de que Dom Sebastião vai retornar. Dom Sebastião está chegando. Dom Sebastião, ele não morreu. Ele está se curando. Ele está se preparando. Ele vai voltar. Só que o trono de Portugal não podia permanecer vazio. Então o tio dele, o arcebispo da Igreja Católica, retorna ao trono. Com a idade muito avançada, ele morre. Ele morre em 1580 e o trono fica vago. E aí vem um problema, porque Dom Sebastião era filho único, Dom Sebastião não casou, Dom Sebastião não tinha herdeiros, Portugal não tinha um rei. Começaram a pesquisar para saber quem era o parente de Dom Sebastião mais próximo, quem é que poderia assumir o trono no lugar dele, e descobriram um primo de terceiro grau de Dom Sebastião. O problema todo é que esse primo também era rei da Espanha. Então o rei Filipe II da Espanha era primo de Dom Sebastião e tinha direito ao trono de Portugal. Só que Portugal não aceitou. Não, nós não queremos um espanhol no nosso trono. Só que Dom Filipe invade Portugal militarmente e assume o trono. E lá em Portugal ele é coroado Dom Filipe I. Então Filipe II, rei da Espanha, se torna Dom Filipe I, rei de Portugal. Eu, no lugar dele, tinha juntado tudo. Um exército, uma moeda, uma corte, um país. Mas ele não. Ele manteve os dois separados, ele manteve a moeda portuguesa separada, o exército português separado. Inclusive, na hora que ele ia assinar os documentos da Espanha, ele assinava como rei Filipe II. Quando ele ia assinar os documentos de Portugal, ele assinava Dom Felipe I. O filho dele, rei Filipe III da Espanha, Dom Felipe II de Portugal,
Já viu a bagunça. O neto dele, rei Filipe IV da Espanha, Dom Filipe III de Portugal. E ele manteve os países separados, o que facilitou quando isso acabou, né? O que nós chamamos de União Ibérica. A União Ibérica acaba, e quando essa União Ibérica acaba, os países estão muito bonitinhos, separados, as contas separadas, a documentação separada, não teve muito trabalho. A principal consequência desse período vai ser o fim do Tratado de Tordesilhas. Porque se o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis, e não existe mais portugueses e espanhóis, existe só os reinos ibéricos. Não existe mais Tratado de Tordesilhas. E aí os brasileiros invadem o território. Nós vamos ocupar o território que pertencia à Espanha. Porque nesse momento não existe mais Portugal e Espanha. E aí vai ter caça de índio, vai ser um inferno aqui no Brasil. Tá? Ok. Esse período durou até 1640. Então, durante 60 anos, a Espanha mandou em Portugal. E é o que nós chamamos de União Ibérica. A União Ibérica foi o período em que o trono português ficou vago e o rei da Espanha governou Portugal. Certo? Em 1640, a corte portuguesa se reuniu, escolheu um membro da família de Bragança que derrubou o governo do rei da Espanha e separou Portugal da Espanha. Tá? Mas aí nós vamos ter consequências no Brasil. E essas consequências são o que nós chamamos de invasões holandesas. Beleza? Então, uma parada por aqui. Muita saudade, muita vontade de ver vocês. Beijo no coração. Um beijo enorme para vocês.